Graças a Deus. Deus seja louvado. Juízes capítulo 6, os versículos 11, 12 e o versículo de número 13. Amém, irmãos? Amém. Palavra de Deus. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Ainda o 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta da tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Amém. Nós vamos fazer uma oração. Querido Deus, damos graças a Ti nesta hora por estarmos mais uma vez em Tua casa. Quero Te louvar, Senhor, por estar em Tua presença. Ao Senhor tributamos a gratidão de nosso coração. Pedimos ao Senhor que neste santuário venha falar conosco. Venha, ó Deus, alimentar-nos com a boa palavra que vem do Teu trono. Ajuda-nos, ó Senhor, a compreendermos a Tua palavra e guardar a Tua palavra em nosso coração. Que ela produza os frutos que o Senhor espera que ela produza em nossos corações, para a glorificação de Teu nome, para nosso crescimento, para o bem-estar de nossa vida espiritual, bem como em todos os sentidos. Havendo assim edificação da Tua igreja, crescimento, Senhor, do Teu povo. Nós assim oramos, meu Deus, pedindo ao Senhor que plante a Tua palavra em nós, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, irmãos. Os irmãos podem assentar. Meus irmãos, eu quero agradecer a nosso Senhor Jesus Cristo por ter nesta noite a oportunidade de estar com os irmãos para mais um culto a Deus. Temos nesta noite esta oportunidade grande que o Senhor nos confere de estar em sua casa e neste momento podermos adorar ao Senhor, buscar sua face e também ouvirmos, estudarmos a sua palavra. Quero louvar a Deus, pois sei que Ele está aqui. Os irmãos, por certo, já sentiram sua presença maravilhosa, assim como eu também. E os irmãos estão certos que Deus é maravilhoso e por sua bondade Ele está operando e vai continuar operando nessa noite. Mas também dou graças a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Que Deus abençoe a vida de todos que estão presentes em nome do Senhor Jesus. Como é o costume, irmãos, eu vou pedir a todos a atenção. Nós vamos meditar um pouco nesses versículos que tomamos para a nossa meditação, fugindo do que estamos, digo no bom sentido, do que estamos estudando com os irmãos, mas seguindo a uma orientação de Deus ao meu coração agora à tarde, para deixar uma palavra à igreja do Senhor, aos que estão aqui. Vou arriscar-me a dizer uma coisa: aos que prezam
a vida espiritual e esforçaram para estar aqui nesta noite. Que, por certo, como muitos outros, tiveram dificuldades para saírem de seus lares e virem a esse santuário. Algumas pessoas neste dia tiveram até uma oportunidade maior do que outros dias, tendo em vista que para alguns hoje foi um dia de descanso semanal e é visível que nem todos vieram. Nós temos pessoas que, por certo, foram mesmo impedidos, mas nós temos pessoas que têm aquele costume: se eu estiver cansado, eu não vou à igreja. Então, por isso, nesta noite não vieram. Mas os que prezam sua vida espiritual, eu quero louvar a Deus pelo seu esforço para estar aqui, para nesta noite adorar ao Senhor e juntamente conosco ouvirmos a palavra de Deus. Dizendo aos irmãos, caminhando com este entendimento, que se Deus falou comigo para mudar o curso do que estamos falando e deixar uma palavra aos irmãos, nós observamos então que algumas pessoas vão perder por não terem vindo. Deveriam ter vindo. Às vezes nós falamos, não perde, só deixou de ganhar. Mas o culto da noite perde sim, irmãos, porque isso não vai voltar nunca mais. Jesus pode nos dar cultos maravilhosos no dia de amanhã, e essa é a nossa esperança sincera. Mas esse culto aqui, ele é único. Ele é único. E o que Deus tem para fazer aqui, nesta noite, por certo já está fazendo, Ele vai fazer indiferentemente do número de pessoas que nós temos congregados aqui. Por isso eu quero glorificar a Deus pela vida dos irmãos que estão presentes. A palavra que eu quero deixar aos irmãos, como já disse, seguindo a uma orientação de Deus, não vou estar correndo como às vezes faço, se não for estudo, mas vou estar falando devagar. Está mais baseada, irmãos, no versículo de número 13, parte inicial, onde nós percebemos, identificamos aí uma resposta de Gideão para Deus, que está presente com ele na pessoa deste anjo que aparece nesse contexto. Esta é uma narrativa bem conhecida da igreja. Os pensadores ou os estudiosos creem tratar-se de uma teofania, uma aparição de Deus de uma forma angelical. E observa-se, portanto, irmãos, que Gideão responde ao Senhor, dirigindo-lhe esta pergunta ou indagação, tendo em vista um contexto que não somente ele, mas o povo de Deus estava atravessando naquele momento. Pois eles estavam passando por uma experiência que não era agradável, era uma experiência que estava custando-lhes, estava marcando a vida do povo de Deus dentro deste contexto. E isto é sabido por todos nós. Aqueles que leem a palavra do Senhor conhecem bem esta passagem. Algo que para nós nesta noite te diríamos desagradável, que não é fácil de lidar, pois, queridos irmãos, o povo do Senhor, dentro deste contexto, eles não estavam muito bem espiritualmente falando. Eles estavam muito aquém daquilo que Deus esperava deles, daquilo que Deus desejava. E por esta razão, a Bíblia diz que Deus levanta um povo
Posso usar esta palavra de uma forma figurada, como em outros contextos ela aparece, como uma vara de correção para o povo do Senhor dentro deste contexto. Tendo em vista este momento um tanto quanto difícil, mas todavia, irmãos, identificamos as ações de Deus neste momento. E nem sempre é fácil, em um contexto como este, conseguirmos discernir e ver de uma forma como, devo dizer aos irmãos, é necessário vermos. Pois por vezes, irmãos, as mãos de Deus estão trabalhando, mas na nossa pequenez, na nossa ignorância, na nossa falta de conhecimento, na nossa visão tão pequena, nós não conseguimos ver as mãos de Deus trabalhando. E nos encontramos então agitados, aflitos, pensamos que estamos em momento de profunda solidão, que estamos sós, que fomos desamparados, que as mãos de Deus não estão estendidas para nos dar vitória, nos fazer vencer o processo a que estamos sendo submetidos, e acabamos por, de uma forma precipitada, falarmos com Deus aquilo que nós não devíamos falar. Tudo isto, meus irmãos, tem a ver com as nossas limitações. Isto é característica do ser humano. Inclusive, um dos males que o pecado deixou na raça humana, desde a queda de Adão, tentar, o homem sempre tentou escusar-se ou livrar-se de suas responsabilidades e procurar alguém para responsabilizar. Quando nós olhamos, portanto, para este contexto, dentro do versículo 13, Gideão ele dirige uma palavra para Deus em forma de uma pergunta, dizendo: Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? Portanto, a minha palavra nesta noite aos irmãos ficará assim. Eu não quero na semana que vem, próxima, se Deus nos der vida até lá e não buscar a sua igreja, eu não quero voltar a esse assunto. Eu estou entendendo que é uma palavra de Deus para nós aqui hoje, para o meu coração e para o seu coração. Portanto, quero deixar isso aqui, quero correr, não quero me prender muito, pois creio que vai ser o suficiente. Mas a palavra obedece a essa linha de pensamento. Se o Senhor é conosco, por quê? Nós temos pessoas aqui nesta noite, acertadamente eu estou falando. Quando eu digo acertadamente, porque estou debaixo de uma orientação divina, que em mentes e corações estão fazendo esta indagação, este questionamento. Se o Senhor é conosco, por quê? Eu não sei qual que é o porquê que você está dizendo para Deus. Sinceramente, não sei. Como você também pode não saber o porquê de outra pessoa que está do seu lado. Mas o certo é que isto, irmãos, este questionamento, esta pergunta, está abalando a fé de algumas pessoas. Está abalando a estrutura de algumas pessoas. Está levando algumas pessoas a serem demovidas de lugar que não devem ser demovidos. Nós precisamos, queridos irmãos, como crentes em Cristo, precisamos buscar, de fato, um conhecimento pessoal da pessoa em relação à pessoa do Senhor nosso Deus. Irmãos, vamos nos valer disto. Se não cuidarmos neste aspecto,
a tendência é sofrermos detrimento na nossa vida espiritual. Ou seja, haver prejuízos em nossa vida espiritual. Mas se nós cuidarmos, queridos e amados irmãos, por certo, mesmo submetidos a esses vendavais, a esses momentos de atropelos, a esses momentos de adversidades, de circunstâncias tão contrárias, esses momentos, meus queridos irmãos, onde nós não temos respostas que tanto almejamos, mas dentro de todo esse processo, se nós cuidarmos, não sofreremos prejuízo na nossa vida espiritual. Seguramente estaremos confiados em Deus. Seguramente, meus irmãos, nós estaremos certos de que Deus é perfeito. Aquele versículo do capítulo 8, e está no versículo 28, do capítulo 8 de Romanos, ele não deve ser só uma fala de nossa boca, mas deve ser algo real, existente em nós. Quando Paulo está dizendo, sabemos que todas as coisas contribuem ou concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Veja a expressão do apóstolo, sabemos. Este não é o saber teórico, mas é o saber prático. Fala de algo experimental, vivencial. Que nós precisamos nos nossos dias é exatamente não a fé intelectual, mas é a fé vivencial, é a fé experimental. É algo que de fato existe em nós, que cresce, que fortalece a cada dia e que nos faz, meus queridos irmãos, resistirmos às intempéries, às adversidades, os problemas que por vezes assolam a nossa vida e que na verdade, meus irmãos, é assim mesmo, enquanto nós estivermos aqui na terra. Se Deus preparar para nós um paraíso aqui, você não vai querer morar ali. Mas é exatamente pelo sofrimento daqui que você almeja a pátria celestial que é ali. Deus sabe que nós somos terrenos, embora sendo espirituais. E por termos esta questão do terreno em nós, que tem a ver com Adão, de quem nós herdamos a nossa natureza pecaminosa, Deus sabe, meus queridos irmãos, que somos por demais apegados nas coisas desta terra. E Deus está preparando a minha vida, a sua vida, a nossa vida, para estarmos para sempre com Ele. Nós precisamos de fato crermos nas informações bíblicas que são passadas para nós. A Bíblia diz que a nossa pátria está no céu. É o céu a nossa pátria, de onde nós esperamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que há de vir para transformar o nosso corpo abatido, segundo o seu eficaz poder de se sujeitar a si todas as coisas. Esta é uma feliz esperança que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo tem. Portanto, meus amados e queridos irmãos, vamos andar um pouco. Se a palavra que eu quero deixar aos irmãos é exatamente esta, se Deus é conosco, por quê? Gostaria de saber nesta noite, se porventura isto não tem passado na sua mente. Se Deus é com a igreja, o porquê desta situação? Se Deus é com o meu pai, o porquê disto? Se Deus é com a minha família, o porquê desta questão? Se Deus é comigo, o porquê desta situação? Nós temos pessoas aqui nesta noite que estão pensando assim, que esta pergunta já passou na sua mente,
já passou no seu coração. E muitas vezes, irmãos, nós sequer identificamos este pensamento, esta pergunta que passa tão desapercebida na nossa mente, no nosso coração. E que disse aos irmãos, ela leva algumas pessoas a sofrerem prejuízo na sua vida espiritual. Portanto, irmãos, sabendo que a presença de Deus, ela é para nós o que nos confirma, ela é, em certo aspecto, uma fonte de confirmação para nós. Parece ser muito difícil, então, lidarmos com esta situação de termos a presença de Deus conosco, mas por momentos não desfrutarmos de tudo aquilo que a presença de Deus proporciona para nós. Porque a grande verdade, irmãos, é que o Deus a quem eu sirvo e que você serve, ele não conhece limite. Não há limitações para a sua obra. Disse Jó, eu sei que o Senhor tudo pode, e que nenhum dos teus planos pode ser impedidos. Logo você se encontra naquele pensamento. Se Deus tudo pode, nenhum de seus planos pode ser impedido, então por que eu me encontro nessa situação? É vontade divina? Se Deus é comigo, por que desta situação? Olha, não queiramos mascarar nesta noite, mas sejamos sinceros, pois, repito, esta indagação tem passado na mente de algumas pessoas aqui. E a palavra do Senhor nesta noite, ela está vindo para nós, porque Deus quer que você saia por aquela porta como entrou, por onde você entrou, não da forma como você entrou, mas Deus quer que você saia por ali, sabendo que a graça dele te basta nesta terra. Sabendo, meu querido e amado irmão, que por mais que seja difícil, porque Deus pode parar este vendaval, Ele pode dizer a este mar para se aquietar, Ele tem poder para isso. Todavia, este processo a que nós estamos sendo submetidos, Deus está trabalhando vidas. Deus está fazendo obras que mãos humanas não podem fazer, que palavras humanas não conseguem promover. Mas Deus, em meio a este processo, Ele está fazendo em vidas aqui, para a glória do seu nome, que é sobre todo nome. Se você é um homem de fé, se você é uma mulher de fé, quando digo um homem de fé, eu estou falando com pessoas espirituais. Escreva o que Deus está falando aqui nesta noite. No dia de amanhã você vai lembrar da palavra desta noite que Deus falou aqui neste santuário para a glória do seu nome, que é sobre todo nome. A presença de Deus, ela é uma fonte de confirmação. Ela confirma uma igreja. A presença de Deus confirma um homem, confirma um jovem. A presença de Deus confirma uma pessoa. Não obstante a todas as nossas qualidades, aos nossos talentos, habilidades naturais. Mas o homem, mas a mulher, no que tange às questões divinas, ela depende da presença de Deus na sua vida, e nós sabemos disso. É apresentado em relação a Davi, pelo menos 6, que parece ser competências naturais, habilidades, capacidades, características como queiram. Mas a última, vem a 7ª, a Bíblia está dizendo, o Senhor é com ele. Olhe para cá, por favor. Guerreiros Saul tinha.
Olhe para cá. Não tenha dúvidas que mais músicos em Israel tinha. Mas a presença de Deus chancelou, fechou. E foi por isso que Saul mandou a palavra para Jessé: envia-me o teu filho, e ele vai lá e coloca como artigo definido aquele que está com as ovelhas. Eu não quero para essa questão Samar, eu não quero Eliabe, eu não quero Abinadab, eu quero aquele. Estou definindo aquele que está com as ovelhas. Este era Davi, porque diz a Bíblia: o Senhor era com ele. A presença de Deus, ela confirma o homem. A presença de Deus confirma a mulher. A presença de Deus confirma o pregador, confirma o cantor. A presença de Deus confirma o ensinador. A presença de Deus confirma a igreja. Pelo menos é o que nós entendemos. Nós nos dirigimos à igreja porque cremos que a presença de Deus está lá. Porque a gente sabe que Deus está lá. Por que você veio aqui nesta noite? Mesmo questionando inadvertidamente se Deus é conosco, por quê? Mas você veio sabendo que Deus está neste lugar. Você veio sabendo que esta é a casa do Senhor, é o lugar que Ele escolheu para que seu nome seja adorado. Você veio partindo até de uma premissa: que já viu Deus fazer obras grandes, maravilhosas, poderosas nesse santuário, na vida de alguém. E por que não dizer na tua própria vida? Então eu quero que nós entendamos aqui nesta noite que a presença de Deus, ela é uma fonte de confirmação para a nossa vida. Mas eu preciso entender, em segundo lugar, que o fato de Deus estar comigo, eu não estou isento de adversidades. O fato de Deus estar com o seu povo não nos isenta de problemas, de tribulações. Cristo nosso Senhor, como disse aqui, não tem para ninguém mais. Como disse aqui, eu achei muito interessante aquela expressão usada pelo pastor Ezequias Soares: a maior autoridade. Jesus Cristo, a maior autoridade no céu e na terra, costuma ele dizer. Ele disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não tem como nos livrarmos desta situação. No mundo nós conheceremos aflições. No mundo a igreja de Cristo, ela tem a presença de Cristo, mas ela não está livre de tribulações. Ela não está livre de dificuldades, de problemas. Olhemos para o que diz a Bíblia em Apocalipse 3, versículo de número 10. A igreja de Filadélfia, a igreja vencedora, a igreja fiel. O Senhor Deus está dizendo: eu sei que tu tens pouca força, mas guardaste a minha palavra. É preciso, meu querido irmão, minha querida irmã, termos a consciência que o fato de Deus estar conosco, ter a sua presença conosco, não é estarmos isentos de lutas, de tribulações, de dificuldades, de problemas que são pertinentes a esta terra. Nós ainda estamos aqui. Por mais que seja difícil, nós precisamos olhar do ponto que a Bíblia nos manda olhar. Paulo está dizendo: porque a nossa leve e momentânea tribulação, ele está dizendo que ela é leve, que ela é momentânea. Olhe para cá, é por um momento só, comparado à eternidade.
toda esta tribulação que nós sofremos, Paulo está dizendo que é momentânea. Hoje nós existimos, amanhã poderemos não existir mais. Portanto, é momentânea, é passageira. Ora, pesa sobre nós essas dificuldades. Ora, experimentamos tristezas, por vezes choramos, sentimos nossos corações rasgados. Parece, meus queridos, que estamos ao pó. Mas lembremos que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno. Eterno, olhe para cá, um peso. A tribulação comparada ao que virá, a Bíblia está dizendo que é leve. O que virá é um peso. Significa dizer é um peso. E diz a Bíblia que não será mais momentânea. Agora a Bíblia diz que é eterno para frente. Com a glória que em nós há de ser revelada. Consolemos com esta verdade. Levantemos a nossa cabeça na autoridade de Cristo, o Senhor da igreja. Aleluia. Bendito para sempre é o nome de Jesus. Por servirmos a Deus, guardemos, registremos isto na nossa mente, no nosso coração, com cada um de nós. Isto não nos isenta de lutas, de tribulações. Tanto é que eu gostaria que você desse uma rápida olhada no Salmo 23, por favor. Veja o que o salmista vai mostrar para nós no Salmo de número 23. Olha que coisa bela. Amém. Os irmãos sabem que o Salmo de número 23, ele é também, posso dizer, uma fonte de consolo para a nossa vida. Oh, como é glorioso nós sabermos que Deus é o nosso pastor e que por isso nada nos faltará. Ele nos faz deitar em verdes pastos, Ele nos guia mansamente às águas tranquilas, Ele refrigera a nossa alma. Olha a Bíblia dizendo que Ele nos guia pelas veredas da justiça por amor do seu próprio nome. Mas o versículo 4 muda-se a situação. Até aqui parece que a vitória, triunfo é glória. Mas olha o versículo de número 4. Olha a assolação. Olha a dificuldade, olha o problema chegando na casa daquele que tem o Senhor como seu pastor. Deus me manda te dizer, aqui nesta noite, que nesta hora, o que valerá para a sua vida é exatamente a presença dEle. Nunca esqueça que Deus é com a sua igreja. Deus não desampara o seu povo por causa do seu grande amor, pois aprouve ao Senhor fazer de nós o seu povo. Ainda que o mundo não ofereça razões para você crer, mas creia que a presença dele não te isenta de problemas, mas ela te dá o suporte necessário dentro das dificuldades. Oh, glória ao santo e maravilhoso nome de Jesus. Olha o versículo de número 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A razão de não temermos é uma só, porque Deus é conosco. A razão de não temermos é uma só, Salmo 48:14, porque Deus é o nosso Deus para sempre, e será o nosso guia
até a morte. Managai, devassou, Tchomenekai, Xaracandalamai. A presença de Deus, ela não vai nos isentar de lutas, de aflições, de tribulações, de vales, de desertos, de covas, de cavernas, de calabouços, de cisternas, do que aparentemente é prisões. Mas a presença de Deus vai conferir suporte para nós, vai trazer meios para nós passarmos por estas situações com a nossa cabeça erguida. Olhe para cá, levante a sua cabeça na autoridade do nome de Jesus Cristo nesta noite. Aleluia. Bendito para sempre é o santo e maravilhoso nome do Senhor. Glória ao nome de Jesus. O que o adversário quer, e eu quero que você entenda isso, por favor, porque Deus não me mandaria deixar esta palavra aqui na igreja, quando nós estamos seguindo um estudo bíblico há anos. Deus não me mandaria interferir nesta palavra e deixar uma palavra para os irmãos, se não houvesse necessidade. O que eu preciso entender nesta noite, você precisa entender, se é necessidade própria, nossa, se é só para nós, Ministério Rocha Eterna, não sei, não interessa, mas para nós, guarde esta palavra, por favor. O que o adversário quer nesta hora é que você, meu querido irmão, cale a sua boca. É que você se sinta um derrotado. É que você se sinta fragilizado. É que você se sinta sem nenhuma resistência. É que você se sinta um desamparado. Quando, na verdade, desamparada, a igreja de Cristo não é em circunstância nenhuma. O povo de Deus não é desamparado em momento algum. Em momento algum. Eu não posso, mas o dono desta igreja é o Deus Todo-Poderoso. Eu sou tão somente um servo de Jesus, mas Ele é Senhor absoluto sobre todas as coisas. Nada está fora do controle absoluto do Deus desta igreja, do Senhor das nossas vidas. Nada se furta ao golpe da vista do Deus Todo-Poderoso. Os seus olhos percorrem toda a terra. Nós não estamos jogados à nossa própria sorte. Nós não estamos desamparados. Pelo contrário, há uma ação divina nesta hora. Há um trabalhar divino nesta hora. A palavra de Deus para nós nesta noite é aquietemos. Palavra de Deus nesta noite é calemos. Palavra de Deus nesta noite é não murmuremos. Palavra de Deus nesta noite é confiemos. A palavra de Deus nesta noite é preguemos. A palavra de Deus nesta noite é louvemos. A palavra de Deus nesta noite é oremos. A palavra de Deus nesta noite é profetizemos. A palavra de Deus nesta noite é avancemos. A palavra de Deus nesta noite é prossigamos. Managai, devassou, Jomenecai, Xaracandalamai. Blastemai, devassou, erecanchou, deglai, devassou, labiará. Oh, bendito é para sempre o maravilhoso nome do Senhor.
O Deus criador dos céus e da terra. Aleluia. Aleluia. Então nesta noite, meus irmãos, eu quero convidar a todos a termos o entendimento que o inimigo, ele quer a todo custo nos calar. Ele quer nos fazer render. Ele quer que você renda. Olhe para cá. Ele quer que você desfaleça. Ele quer que você, na sua mente, vá rendendo. Vá dizendo que você não suporta mais a situação. Vai dizendo que está fora de controle. Que saiu dos seus limites. Que você não sabe mais no que. O adversário quer ver você em atitude de desesperançoso. Faça isso não. Não se renda não, pelo amor de Deus. Essa guerra que nós estamos travando, ela está garantida, irmãos. É vitória certa, porque Jesus está à nossa frente. Essa guerra, a vitória é certa. Continue firme. Em nome de Jesus, continue firme. Volte a sua Bíblia em Juízes, por favor. Vamos observar que Ele quer a todo custo nos calar. Ele quer que nós nos rendamos. Ele quer nos fazer perder os nossos valores. Faça isso não perca, irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Juízes, os irmãos nos encontraram? Vamos lá para o capítulo de número 6, por favor. Veja o que a Bíblia vai dizer para nós no versículo de número 6. Olha a Bíblia dizendo: assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Eu gostaria que os irmãos entendessem, eu sei que vocês entendem. Essa é uma forma de expressar que toda esta adversidade que Israel estava enfrentando neste contexto levou-os a empobrecerem. E aqui nós não estamos falando, meus queridos irmãos, no sentido espiritual, no pano de fundo, até porque todo esse mal que veio sobre eles é porque eles já haviam, na verdade, empobrecido espiritualmente. Eles abandonaram ao Senhor. E em consequência disto, vem a correção divina. Devido à correção divina, a Bíblia diz que eles vão perdendo tudo quanto eles tinham. E as possibilidades que eles tinham também lhes eram tiradas. Se tornaram um povo dentro deste contexto, sem esperança. Se tornaram um povo dentro deste contexto, sem progresso. Se tornaram um povo dentro deste contexto, sem ânimo, sem ousadia. Desânimo era praticamente geral. Mas a Bíblia diz que devido à pobreza que eles agora se encontravam, a Bíblia diz que eles clamaram ao Senhor. O que eles nunca deviam ter deixado de fazer, eles voltaram a fazer, clamar ao Senhor. Vida de oração, vida de dedicação, de consagração a Deus, isso é uma constante, irmãos. Isto é algo que tem que ser sempre. É um erro de nossa parte. Quando nós clamamos ao Senhor só nos nossos apertos, só nas nossas dificuldades. Quando a dificuldade bate, o desespero chega. Quando a dificuldade bate, conhece-se a estrutura da casa. Vida de oração, vida de consagração, de dedicação à causa de Deus, eu repito, tem que ser constante.
Tem que ser constante. Isso precisa ser hoje. Deus me dê graça. Isso precisa ser amanhã. Isso precisa ser na próxima semana. E isto aqui eu quero alertar a igreja que me ouve nesta noite, porque é um desafio para o tempo que nós estamos vivendo. Porque essa época que nós estamos vivendo, nós estamos praticamente sendo tentados a esquecer de valores espirituais que não podem ser esquecidos. Nós estamos sendo tentados a alterarmos o que não pode ser alterado. Será um fracasso para famílias, para ministérios, para igrejas, para quem quer que seja, se nós não cultivarmos uma vida de constante consagração ao Senhor nosso Deus. Não brinquemos. Este mundo nunca ofereceu, muito menos agora, condições para que a nossa fé seja uma fé real. Se no passado devíamos batalhar, preste-me atenção, por favor, de uma mamana caducando, como dizia o meu pai, nós precisamos muito mais termos atenção agora. Nós precisamos muito mais abrirmos os nossos olhos agora, ou nos tornamos um ajuntamento de pessoas, ou nos tornamos um amontoado de pessoas para contarmos experiências e nada mais. Para nós sermos uma igreja que não só tem nome, mas funciona como igreja, é preciso cultivarmos esses valores. Olhe para cá, não de descrença da oração. Algumas pessoas aqui que estão tendo deficiência na vida de oração, estão tendo dificuldade para orar, mas insista em nome do Senhor. Insista em nome do Senhor. Os estudiosos do nosso dia, em grande escala, eles estão nos dizendo que não precisa muito, mas nesta noite aceite um conselho de alguém menor do que você. Continue orando, cultive a vida de oração. Não desista da oração. Vai dar problema para quem quer que seja. Não há meio mais eficaz para conhecermos a Deus, senão pela palavra e senão pela oração. O dia da dificuldade tem batido as nossas portas. Parece que ele bate na segunda, bate na terça, bate na quarta, bate na quinta, bate na sexta, bate no sábado, no domingo também, até no dia que você vem pela manhã para a escola dominical. O dia da dificuldade está batendo na porta dos cristãos. Mas olhe para cá, por favor. Faz toda a diferença se a sua vida com Deus é constante. Se não é coisa só de reunião de igreja, viu? Olha para cá. Não se torne crente de horas. Não se torne crente profissional. Pelo amor de Deus, seja um crente real, verdadeiro. Na escola, no trabalho, na caminhoneta. Seja um crente verdadeiro dentro da sua casa, no banheiro, dentro do seu quarto com a sua mulher, ou a mulher com o seu esposo, os pais com os filhos, na sala, no quarto, onde estiver. Cultive uma vida com o Senhor. Cultive uma vida com Deus. E a Bíblia então vai nos dizendo que tendo eles empobrecido, e quando empobreceram, a Bíblia diz que eles clamaram ao Senhor. E Deus, olhe para cá por favor, que como já foi dito aqui, irmãos, irmão Clemos usa muito essa expressão, ele colou o nome em Israel, ele colou o nome, Cristo colou o nome dele na igreja. Deus que é riquíssimo em misericórdia, é muito mais do que eu compreendo, é muito mais do que você compreende. O amor dele excede o nosso entendimento, vai além da nossa compreensão. Ele é rico em misericórdia, ele ouviu a Israel, assim como eu sei que ele está ouvindo a sua oração. Assim como eu sei que em toda a sua dificuldade, Deus está ouvindo o seu clamor. Olhe para cá. Assim como eu sei que as nossas reuniões de oração vazias, mas têm sido conhecidas por Deus. Têm sido visitadas por Deus. Olhe para cá.
Você quer vencer essa deficiência? Você sabe qual que é o caminho. A porta da igreja está aberta para você orar. Você quer vencer? Você sabe qual que é o caminho, congregar regularmente. Você quer vencer? Você sabe qual que é o caminho. Estar na presença de Deus constantemente. Você sabe qual que é o caminho. Deus é o primeiro interessado na sua vitória. Tanto é que Cristo morreu por você. Tanto é que Cristo morreu por mim. Tanto é que Cristo veio para que eu não perecesse. Jesus não veio para fazer obra pela metade na minha vida. Jesus não veio para dar início à minha vida de fé e depois me largar pela metade. Jesus é o primeiro interessado a que eu esteja vencendo a cada dia. A que eu esteja vencendo com as minhas barreiras, com as minhas dificuldades. Ele é sabedor que eu sou pó e cinza, mas a graça dele me basta. Olhe para cá. Deus quer te encher da sua graça. Olhe para cá, por favor. É preciso nós mentalizarmos. Deus guarde nossos corações de soberba, de orgulho, de arrogância, de presunção, mas nós temos sido por demais privilegiados por Deus, porque para Deus não falta o poder para Ele levantar, mas Deus quis nos levantar para uma obra que a gente ainda não entende a proporção dela, mas Ele quis, Ele planejou e Ele escolheu você para essa obra. Olha aqui, pelo amor de Deus, tome uma posição nesta noite. Vamos sair do muro nesta noite, em nome de Jesus. Vamos assumir o nosso lugar que Deus nos conferiu. Vamos cada um de nós para as nossas brechas. Vamos tapar as muralhas. A preocupação que por vezes vem à nossa mente ao perceber pessoas que eram e já não são mais, que foram, mas já não são mais, deixaram de ser. Isto não traz sensação boa de jeito nenhum. Isso não traz alegria de jeito nenhum. Isto tem custado lágrimas. Isto tem custado choro e Deus é testemunha. Isso tem custado do quebrantamento na presença de Deus, pedindo: Senhor, volte a fazer, volte a levantar. Volte a usar, Senhor. Olhe para cá. Essa palavra está vindo nesta noite exatamente para que nós entendamos que a nossa hora não passou. Deus está nos dando essa oportunidade. Se o Senhor é conosco, por quê? O diabo quer te ver calado. Mas cale não. Não deixe de pregar, não deixe de cantar, não deixe de orar, não deixe de caminhar. Continue caminhando em nome de Jesus. Vamos observar mais algo dentro dessa passagem. As horas estão correndo. Nós precisamos, diante disso, termos uma resposta na condição de igreja para esta situação. Veja o que a Bíblia diz no versículo de número 11. Olha a palavra do Senhor nos dizendo: quando nesse contexto desânimo era geral, nós vamos encontrar entre este povo um homem, e este é Gideão, que a Bíblia diz que ele está malhando trigo no lagar, com uma finalidade: para o livrar das mãos, ou salvar das mãos dos midianitas. Olhe para cá. Gideão está lá, com trigo sendo malhado no lagar. No lagar não era lugar de malhar trigo. Mas Gideão se valeu do que ele tinha no momento. Gideão se valeu daquela possibilidade de não atrair a atenção para ele, tendo em vista ao que ele estava fazendo. Ele vai para o lagar, malhar o trigo, dizendo: eu plantei, colhi, isso não é dos filhos de Midian, isso não é dos midianitas. Isso foi Deus que me deu.
então não vou entregar. Eu vou malhar no lagar, mas eu não entrego o que Deus me deu. Você sabe muito bem o que Deus quer dizer com isso. Todos nós temos uma reserva. Tem uma reserva aí na mão de cada um de nós. A questão é a resposta que a gente dá nessas horas. Algumas pessoas que entregam para os midianitas. Algumas pessoas que dizem que quem é que vai se livrar dos midianitas. Parece que eles têm olhos por todos os lados. Eles vão me ver no lagar. Eles vão vir para lá. Outro dia, eu já falei sobre isso aqui algumas vezes, mas outro dia, esses dias recentes agora, alguém me testemunhou dizendo que, olha, eu estava orando e nunca vi tanta luta do diabo para me tirar da oração. Era barulho aqui, era barulho ali, era barulho lá. Eu disse aos irmãos, se mede o valor da oração pela preocupação de Satanás quando você ora. Você está me entendendo, irmão? Há muitas pessoas que quando oram, o vento se torna mais forte. O mar está mais bravo quando ele ora. O que ele faz? Ele rende. O que ele faz? Ele para. O que ele faz? Em Deus me livre. Engrossou a tempestade, então eu vou quietar. É isso que o diabo quer. É isto que o inimigo quer. O que você deve fazer? Vá para o lagar. Faça como Gideão, não entregue a sua reserva. Irmãos, o grande problema que tem acontecido em nossos dias, olhe para cá, não é mudar de lugar, irmãos, é mudar de posição. Você está me entendendo? Tem acontecido isso na vida de muitas pessoas. A primeira coisa que vem à mente, se eu sair daqui, as coisas melhoram. Você tem certeza absoluta? Deus já te disse, olha, se você sair, a bênção será com a sua vida. Ele te disse, vá em paz pelo amor de Deus. Você tem certeza que esta é a solução? Será que a questão não é mudar de atitude? Será que a questão não é fazer como Gideão, eu vou para o lagar? Imagine comigo, pense comigo, a princípio, alguém que não sabe o que Gideão está fazendo no lagar. Que diriam dele, ao vê-lo lá no alto, sobre o lagar? O que aquele homem está fazendo no lagar? Acho que um homem esquisito. Que cabeça é aquela dele? Ir para o lagar? Fazer o que lá? Gideão estava dizendo, eu vou salvar da mão dos midianitas. Nós temos encontrado essa dificuldade nos nossos dias. Pessoas que mudem de posição. Eu me lembro que falei sobre isso um dia, quando Cristo chegou ao lago e disse para os discípulos, vocês têm peixe? Não, pescamos a noite toda e não apanhamos. Aí Jesus disse, então lança do lado direito. Foi no mesmo lago. Eles pescaram a noite toda. Jesus falou, lança para o lado direito. E a Bíblia diz que eles lançaram para o lado direito e a rede deles estava rompendo. Jesus está dizendo, o problema não está com o lago. O problema está com vocês sem direção. O problema está com vocês sem posição. Não é mudar de lago, é mudar de atitude. É mudar de posicionamento. Esse problema tem afetado muitas pessoas. Olhe para cá, por favor. Esses dias o pastor Luciano estava me dizendo uma coisa, e eu parei para pensar, que ele foi ver aí o levantamento do número de brasileiros em Portugal, é um número ainda grande e muito grande. Mas percebe-se que quem mais foi embora não foi as pessoas que não serviam a Deus, foi as pessoas que serviam a Deus. Essa é a nossa tristeza. Como assim, pastor? Porque aqueles, olhe para cá, os filhos das trevas,
continuaram no lugar. Mas aqueles que tanto ouviram Deus falar, eu vos trouxe para uma obra, descrençaram e foram embora. Você está me entendendo? Há muitas pessoas mudando de lugar, quando devia mudar de posição. Quando devia mudar de atitude. As igrejas esvaziaram, mas nós encontramos brasileiros e mais brasileiros pelos shoppings, onde há um fluxo muito grande de pessoas. Vá para o consulado e você vai ver o número deles lá. Quantos que mudaram de lugar, mas não mudaram de posição? Gideão mudou de posição. Não dá para malhar o trigo onde era normal, então eu vou malhar no lagar. Tenhamos discernimento. É hora do lagar, vai para o lagar. Você sabe muito bem que aspecto de Deus está falando conosco aqui nesta noite. Eu quero que nós, ao sairmos daqui, tenhamos entendido que Deus está chamando-nos. Olha para cá. Para a gente sair dessa posição baixa espiritual que nós estamos até agora. Já caminhei muito, pastor. Deus quer que você caminhe mais. Desculpe a expressão, eu já subi uns 2 degraus. Então você tem que subir o 3º. Suba mais. Não dê ouvido para essa voz de que não precisa orar, de que não precisa jejuar, de que não precisa congregar regularmente. Lance isso fora. Isso vem do diabo, viu? Olha para cá. Isso vem de Satanás. A Bíblia não te ensina isso, não. Continue orando, continue jejuando, continue lendo a Bíblia, continue santificando a sua vida, continue declarando para o mundo, para quem quiser, que o seu negócio é com Cristo, que você o aceitou de todo o seu coração, que Ele é o Senhor da sua vida e que Ele tem inclusive o direito de te colocar nesse processo. Glória a Deus. Então, irmãos, eu preciso passar para o segundo ponto da palavra que Deus propôs em meu coração, que é aprendermos com a igreja primitiva. Em primeiro lugar, diante de toda esta situação, você sabe qual foi o desfecho aqui? Deus levantou a Gideão, mesmo diante desse questionamento, porque a gente é assim, mas Deus falou na igreja e que Ele é com nós, e por que a coisa está feia para nós? Tem gente desempregado, tem toda a família, tem uma pessoa doente e virou uma adoençada. Olha para cá, você sabia? Me falaram agora que só dessa gripe que abateu sobre Portugal, morreram 100 pessoas dessa gripe. Quantos de nós Jesus não deu livramento, hein? Você quer pensar um pouquinho sobre isso? Ou você acha que você é forte demais para resistir a essas coisas? Ou você quer entender que o Deus Todo-Poderoso tem estado com as mãos estendidas sobre a sua vida? Olha aqui, Deus com as mãos estendidas sobre a sua vida só vai quando Ele quiser que vai. Se Ele não quiser que vai, se não chegou a hora, não vai. Minha mãe partiu para o Senhor, hoje está fazendo exatamente 8 dias que o seu corpo desceu à terra para cumprir o que diz a Bíblia. Como disse aos irmãos, até hoje o meu coração dói da separação, mas eu estou alegre porque ela está com Jesus. Olhe para cá, deixa eu te dizer uma coisa, meu querido irmão. Cerca de 3 meses atrás, Jesus falou diretamente comigo que ia recolher a minha mãe. Ele disse, prepara o seu coração e prepare a sua família, pois eu vou buscá-la. Ela não foi antes da hora de Deus, chegou o momento de Deus a quis levar. Ela combateu o bom combate, terminou a carreira e guardou a fé. Ela foi com Jesus. Então deixa eu lhe dizer uma coisa, só vai com Cristo, só vai se chegou a hora. Se não chegou a hora, Ele te mantém, Ele te segura. Entenda nesta noite que Deus tem segurado a sua vida, Deus tem guardado a sua vida, Deus tem livrado a sua vida.
Diante dessas dificuldades nossas, isso vem na nossa mente, passa na nossa cabeça. Por vezes nós estamos pensando, mas se Deus é conosco, e por que dessa doençada no meio da igreja? E Deus dando vida. Eu era criança desse tamanho, meninas assim, ó. Meu pai chegou de Belo Horizonte um dia com a minha mãe e falou para nós, os filhos, olha, a sua mãe pode partir a qualquer momento. Ela tinha um problema sério de coração. Ela pode partir a qualquer momento. A sua mãe pode estar viva agora e morrer daqui a pouco. Segundo os médicos, ela não tem vida para muito tempo. Quanto custou aquilo para nós, os filhos? Minha mãe viveu até agora. Meu pai foi antes dela. Eu tenho certeza absoluta que Deus sempre sustentou a minha mãe. Por isso eu não posso questioná-lo. Eu devo agradecer a Deus, porque quantos filhos já perderam as mães ainda bem mais novo? Você está me entendendo, irmãos? Isso não é porque eu não honro. Todas as minhas lágrimas foi exatamente por amá-la, por querê-la bem. Mas chegou a hora, Jesus a levou. Então preste-me atenção. O que eu quero dizer a você, que você é a igreja de Deus. E como uma igreja de Deus, as mãos de Deus estendidas sobre a sua vida, nada vai ser contra a vontade do Senhor. Permaneça debaixo da mão dele. Deus levanta Gideão, dá a vitória, ele guerreia e Deus dá a vitória. Então vamos aprender agora com a igreja primitiva. Primeiro lugar, a igreja primitiva nos dá uma grande lição. Já nos capítulos iniciais, eles são batizados com o Espírito Santo e eles entendem ou compreendem e passam a perceber as coisas que nós devemos perceber. Eles conseguem, meus queridos irmãos, discernir a situação. Algo que tem sido um problema para nós hoje. Nós não discernimos. Olhe para cá. Nós às vezes emendamos, embolamos. Olhe para cá. Jesus é a palavra para nós. Nós embolamos prova com correção. Nós embolamos correção com prova. Você está me entendendo? Tempo atrás falamos aqui sobre a noite como uma medida corretiva. Os irmãos devem lembrar disso. Os momentos de dificuldade como uma medida corretiva, como meio de aprendizado, como meio de crescimento para nós. Os irmãos devem lembrar sobre isso. Davi, dentro daquela passagem, Salmos 30, versículo 5 a seguir, ele diz: o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Ele está falando isso exatamente porque por momento a Bíblia diz que ele se exalta em si mesmo. Ele mesmo disse para ele: como que eu vou ser abalado? Firme está a minha montanha. É a linguagem poética. Firme está a minha montanha, jamais serei abalado. E a Bíblia diz, Davi diz que Deus só virou o rosto, e ao virar o rosto ele ficou perturbado. Aquilo era uma medida corretiva. Até que ele clama o favor de Deus, e o favor de Deus volta para a vida dele. Olhe para cá. Nós precisamos discernir a situação. Por que eu estou passando nesta situação? Será que não é um meio que Deus está te chamando para crescer espiritualmente? Como é que nossos filhos serão aprovados na escola? Sendo submetidos às provas diárias. Eles precisam estudar. Eles precisam esmerar. Eles precisam dedicar. Eles precisam aprofundar. Ou senão vão ficar na superfície arranhando as coisas. Falam, mas não dominam. Argumentam sobre coisas, mas não têm o domínio do assunto, da questão. Para eles dominarem, eles têm que aprofundar. Eles terão que passar horas a fio estudando, dedicando. Olhe para cá, porventura essa situação sua não é Deus querendo te tirar desse andar de baixo, pois já era para você estar no andar de cima? Porventura não é para uma grande obra que Deus está nos colocando em determinadas situações ou permitindo que nós passemos?
A igreja primitiva aprende a discernir a situação. Quantos de nós que não discernimos e por não discernirmos, nós ficamos, olhe para cá, irmãos, não me entenda mal e que Cristo me guarde de pecar, mas ficamos na oração do arroz com feijão? A gente te levanta pela manhã, Senhor, eu estou nessa dificuldade, me ajuda. Estou orando. Quando é o meio-dia, Senhor, te dou graças pelo alimento, realmente o Senhor é fiel. Toda essa situação tão difícil que eu estou passando, olha a comida sobre a minha mesa, mas abre uma porta, eu preciso. Quando chega a noite, a mesma coisa. Por que você não tranca no seu quarto? Por que você não deixa algumas pessoas, essas pessoas ir dormir e vai rasgar seu coração diante do Senhor? Olha aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, eu não estou brincando, eu estou deixando uma palavra que Deus me mandou deixar para a sua igreja aqui nesta noite. Nós queremos que Deus abra portas, nós queremos que Deus salve, nós queremos que Deus mude a situação, mas olha a nossa situação. Olha a nossa condição, nem sequer amar nós amamos como deveríamos. Pessoas estão morrendo e nós estamos indiferentes. Só percebemos a dor da morte quando alguém que é bem próximo vai. Você está me entendendo, irmão? Se nós não identificarmos com a situação deste povo, nós vamos ficar no mesmo lugar. Moisés foi indiferente muito tempo, até que ele viu de perto o sofrimento de seus irmãos. Quando ele viu, ele comprou a briga. Olha aqui, tem uma turma de gente aí fora que Jesus quer salvar, que é para salvação, mas olhe para cá, por favor. Jesus, olhe para cá, não perca a sua atenção. Jesus não vai descer aqui para salvar as pessoas. Jesus tem uma agência nessa terra. Jesus tem agentes aqui. Jesus tem porta-vozes aqui. Jesus tem instrumentos aqui. Estes somos nós. Deus fará a obra nesta terra através da minha vida, através da sua vida, através das nossas vidas. Como é que nós temos portado diante dessa situação? Foram alguns dias entrando dentro daquele hospital, lá naquela área, lá os cuidados intensivos. E orei todas as vezes, como todos os meus irmãos e os irmãos que lá iam, com minha mãe. E praticamente de todas as vezes vinha aquele sentimento no meu coração. Eu estou aqui orando com minha mãe e esses outros pacientes que não tem ninguém aqui orando por eles. Pacientes que sequer recebiam uma visita. Essa é a situação, irmão. Essa é a situação. Enquanto essas coisas não entranhar em nós, nós não começarmos a sentir isso profundamente, fica difícil para Deus fazer o que Ele quer fazer e o que Ele tem para fazer. Que Deus nos ajude a não nos calarmos, pois não podemos nos calar. Em primeiro lugar, nós precisamos aprender com a igreja primitiva, discernir a situação. É prova. Então eu preciso me consertar. É uma correção da parte de Deus, vou consertar. Deus está me provando. Ele sabe o porquê. Eu não estou aqui tirando, dizendo para ninguém que é fácil lidar com essas coisas. Mas estou dizendo para a igreja que a gente espernear, que a gente bater cabeça, que a gente dizer que não aceita, isso não vai adiantar. Estamos
servindo a um Deus que é soberano, que manda e não é mandado, que determina e não aceita determinações. Estamos servindo a um Deus que é sobre tudo, que é sobre todos. E olhe para cá, que quer abençoar nossas vidas além do que nós pensamos. Além do que nós pensamos. Nesta noite, pode estar aqui a sua vitória. Nessa noite, pode estar aqui a virada da sua vida. Deus não é homem para que minta. Não é filho do homem para que se arrependa. Baixo a graça e a autoridade do Senhor, eu estou proferindo esta palavra nesta noite. Nesta noite pode estar aqui a mudança da sua vida. Pode estar aqui a vitória da sua vida. Para a glória do nome do Senhor que criou os céus e a terra. Como é que Deus poderá levantar a sua vida? Como é que Deus poderá te usar? Como é que Deus poderá nos usar? Se nessa hora da angústia nós perdemos as estribeiras, nós perdemos a direção. Eu gostaria que você entendesse que Deus está te abraçando nessa noite. Eu não estou falando isso para emocionar ninguém. Essa palavra é um abraço misericordioso do nosso Deus. Mentes que estão tão agitadas, tão confusas. Em nome de Jesus, isto vai sair agora. Nós vamos orar, isso vai sair agora. Deus estará completando a obra para a glória do seu nome. Vou parar por aqui dizendo que, em segundo lugar, a igreja primitiva fazia o que devemos fazer: transformar nossas dificuldades em oportunidades para nós glorificarmos ao Senhor. Em Atos capítulo 4, a partir do versículo de número 29, veremos isto com clareza. Terceiro lugar, meus queridos e amados irmãos, é preciso observar que isto se dá na vida, se deu na vida da igreja primitiva e se dará na minha vida, na sua vida, exatamente porque nós somos a igreja que temos a oportunidade do que é completo e não por partes. Nós vimos, ouvimos, sentimos, nós experimentamos. Quando isso acontece na vida do homem, da mulher, ele vê, ele ouve e ele experimenta. Ninguém tira mais. Disseram para Pedro e João: cale, vocês não falarão mais no nome deste homem. Eles disseram: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. A igreja de Cristo é a igreja que desfruta do que é completo, do que é real. Nós vimos, nós vemos e nós experimentamos. Nós vivemos a cada dia. Isto não se tira de ninguém. Pode questionar-nos, mas não poderá tirar de nós. Isso está entranhado na nossa alma. Glórias ao santo e maravilhoso nome do Senhor. Em terceiro lugar, portanto, meus queridos e amados irmãos, nós precisamos entender que tudo isto vai nos livrar da possibilidade de abrirmos ou de termos concessão na nossa fé. A fé da igreja é inegociável. Não negocie ela. Não abra mão dela, não venda a sua fé. Faça isso não. Não há concessão na nossa fé. É nós e Cristo. É Cristo e nós. É nós e Cristo. É Cristo e nós. Isso é entre nós e Deus. É entre Deus e nós. Quando disserem para nós: onde está o seu Deus? Nós diremos: ele está no trono. No trono. Controle absoluto. Ele sabe de todas as coisas. Ele está me vendo. Ele não perdeu o poder. As mãos dele está estendida. A vitória é certa. Ele é comigo. Eu sinto a sua presença. Deus é real.
Se coloque de pé, eu quero só citar. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. E a igreja, em último, acontecendo isto, vai resultar no que diz a Bíblia. Ela crescerá em tudo. Olhe para cá. Se nós não estivermos crescendo em tudo, há uma anomalia aí. Tem algo de errado. A igreja de Cristo, ela deverá crescer em tudo. Glória seja para sempre dada ao nome de Jesus. Depois você veja Efésios capítulo 4, versículo de número 15. A Bíblia diz que nós devemos seguir a verdade em caridade ou em amor, crescendo em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Glória seja para sempre dada ao nome do Senhor. Chegaremos, portanto, à proporção que devemos ter. Chegaremos, portanto, à ligação que a igreja tem que ter. Chegaremos, portanto, ao auxílio que deve haver dentro da igreja. Chegaremos, portanto, à execução da tarefa que nós temos que ter. E chegaremos, em último lugar, na edificação de nossas próprias vidas para a glória do nome do Senhor. No capítulo 4, versículo 16, veremos isto. Observando que a igreja segue esta ordem, nós precisamos adorar a Deus, edificarmos a cada dia e prestarmos um bom trabalho, um bom serviço para o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe as nossas vidas. Eu quero fazer esta oração por você que está aí no seu lugar. Venha aqui à frente, se você deseja que nós oremos especificadamente por você. Venha aqui à frente, de forma específica. Venha aqui. Nós já oraremos encerrando este momento de adoração ao Senhor. Bendito para sempre seja o nome de Jesus. Os trabalhos prosseguem, como nós citamos aqui, meus queridos irmãos, no domingo. Nós temos culto na quinta-feira, com o departamento de crianças. Venha, vai ser uma bênção. Olhe para cá, irmãos, deixe a sua casa, vem para a igreja. Vamos ajudar o departamento de crianças. Sexta-feira nós temos oração, às 8 horas da noite. Sábado, consagração pela manhã. À noite nós temos culto a Deus. Domingo, escola bíblica dominical. E domingo à noite, mais um culto ao Senhor.